Você acha que a programação da TV brasileira respeita os direitos humanos? Em sua opinião, as emissoras obedecem à classificação indicativa de faixa etária ao definir a exibição de programas, telejornais, novelas e filmes? No Ceará, o Ministério Público Federal realizou um seminário para discutir o respeito aos direitos do consumidor nos meios de comunicação. A qualidade da programação da televisão brasileira ainda preocupa as famílias, como a da professora Andréa Pinheiro. Há uma naturalização do crime e da violência, em contraposição também uma negação do afeto, né, da forma de expressar o afeto. Eu não concordo com proibição, controle de proibir, mas que deveria ter uma classificação séria sobre esses conteúdos, o horário desses conteúdos, mas principalmente o que eu penso sobre isso é que os pais deveriam desligar as televisões. A violação de direitos humanos em programas policiais e a classificação indicativa para garantir o direito de crianças e adolescentes foram os temas centrais do seminário Ministério Público e Comunicação Social, promovido pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão no Ceará, com o apoio do Ministério da Justiça. A gente compreende a importância de proteger a criança, de formar a criança dentro de princípios da democracia, da cidadania. É importante que isso esteja refletido no material audiovisual que essa criança tem acesso. Então é importante que a proteção aos direitos humanos esteja no cotidiano das crianças nesses materiais. Falta de, por exemplo, cursos que hajam, que façam parte de matérias nas escolas sobre como posicionar-se diante da mídia. É uma matéria importante, não é? Depois, mediante leis, de que as empresas de televisão coloquem, de fato, conteúdo completo e elas próprias façam classificação dos conteúdos. Em Fortaleza, das 6 principais emissoras de TV aberta, 4 delas mantêm mais de 12 horas diárias de programas policiais. Cenas explícitas de violência, como roubos e assassinatos, e a exposição da imagem de crianças e adolescentes, seja na condição de acusados ou vítimas, representam uma significativa demanda de denúncias aqui no Ministério Público Federal, no Ceará. As pessoas são ridicularizadas através da imprensa televisiva, sem que se vislumbre haver qualquer benefício ou utilidade pública em tais matérias, servindo tão somente como atrações mórbidas e sensacionalistas em busca de audiência. Expõe, que mostra cadáver, que aguça a violência, esses os parâmetros, os critérios para se aumentar a violência. Jogam imagens que é a hora do almoço, é a hora da janta, é a hora em que as pessoas estão dentro de casa junto com as crianças, inclusive assistindo. Mas isso é prejudicial à nossa juventude, os adolescentes. O seminário, que reuniu pesquisadores e representantes de instituições públicas e privadas e entidades da sociedade civil, teve o objetivo de fornecer dados para dar apoio à atuação do MPF e do Ministério Público Estadual, no sentido de assegurar ao cidadão o direito à comunicação de qualidade. Nós temos buscado o acordo com as empresas de televisão. Na maioria das vezes esse acordo é possível, então nós temos adotado termos de ajustamento de conduta ou acordos mesmo, mas em outros casos temos que buscar o judiciário. Aí também temos obtido uma resposta satisfatória do judiciário. Na maioria das vezes a sentença é de procedência, ou seja, é favorável ao Ministério Público, o que tem dado mais força ainda para o Ministério Público atuar na defesa de criança e adolescente quando essa violação de seus direitos se dá por meio televisivo. Isso não é censura. Isso é regulação, isso é fazer com que o poder da mídia, que é talvez o grande poder na República, seja democraticamente submetido ao império da lei, ao império da Constituição. Para encerrar o evento, foi apresentada uma oficina sobre a política de classificação indicativa brasileira. Os pais é que têm que dar limites para os seus filhos. Agora, eles só poderão escolher o audiovisual que é bom para os seus filhos se tiverem uma mínima informação sobre isso. E a classificação indicativa é essa informação. É um amadurecimento da sociedade brasileira em relação a um problema que é grave. E mais do que isso, ele só vem se agravando ainda mais na linha do tempo. Nós desejamos que a mídia seja regulada com liberdade, mas sem irresponsabilidade. Com a proximidade da Copa do Mundo de 2014, cresce o número de jovens brasileiros que sonham em se transformar num craque do futebol, como o Neymar, por exemplo. A meta, muitas vezes de toda a família, é conquistar fama e dinheiro no mundo dos esportes.
Mas é preciso cuidado. Clubes e empresários do setor nem sempre agem de forma séria e comprometida. Para garantir proteção a crianças e adolescentes que praticam atividades esportivas, o MPF em São Paulo propõe a aprovação imediata de uma resolução sobre o tema. Não são apenas as pernas que correm atrás dessa bola. Corre também o sonho de milhões de adolescentes. De norte a sul do Brasil, a maioria deles tem um objetivo definido na cabeça. Ser jogador de futebol. Estou se esforçando o meu máximo e dando de tudo. Você ter força de vontade não é difícil, não. Muitos deixam o estado de origem para tentar a sorte nos grandes centros. E eles sabem que chegar lá não é nada fácil. Se me esforçar muito, cada dia mais, treinar, vontade, raça e um dia eu vou chegar lá. O desafio desses jovens começa bem cedo. O primeiro obstáculo é se adaptar a um ambiente diferente daquele vivido junto à família. Ele fica longe da família, ele sente dificuldade, enfim, ele fica sozinho e é muito difícil de conviver longe da família, né? Além das dificuldades naturais, muitos ficam iludidos com a possibilidade de se destacar e se transformar num grande craque. Ela vem com um sonho, com aquela ideia, aquela imagem de que ele vai trazer, que ele vai se tornar um Ronaldo, um fenômeno e vai mudar a condição socioeconômica da família e que ele vai ser alguém e às vezes isso não acontece. E tudo fica mais difícil ainda quando surgem aqueles que se autodenominam empresários de jogador de futebol. Alguns, na verdade, não pertencem ao meio futebolístico e poderiam ser classificados como aproveitadores de plantão. Como toda profissão, a gente tem os bons e os ruins. Então tem que saber separar bem os bons dos ruins. Isso a gente vai encontrar em todas as profissões. Muita gente não sabe, mas para evitar ciladas desse tipo, existem normas e diretrizes que regulamentam a prática do desporto pelo jovem. O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, vinculado à Secretaria Nacional de Direitos Humanos, órgão responsável pela legislação sobre o assunto, aprovou no ano passado a Resolução 155 de 2012. Ela tem exatamente a missão de proteger crianças e adolescentes que participam de atividades esportivas, sejam atividades com caráter educacional, aquelas realizadas em escolas, em associações de moradores, em clubes da comunidade, seja aquela atuação esportiva de alto rendimento, aquelas em que existe realmente a disputa, como o futebol, as séries sub-17, aquelas categorias que envolvem também adolescentes no futebol e também as práticas de academias, de clubes, entre outras situações. A resolução aprovada em plenário pelos conselheiros do CONANDA foi encaminhada para a Secretaria Executiva do Governo em novembro de 2012, mas foi vetada pela Casa Civil, que pediu mudanças no texto. Um ano depois, as partes não chegaram a um acordo e o impasse permanece. A Casa Civil entende que a resolução ela impõe muitos ônus para os clubes, para as academias. Então, muitas vezes também existe esse entendimento da conveniência ou não. Então, mas isso não é aceitável. O que nós precisamos garantir é a proteção das crianças e adolescentes. Para o especialista, a publicação no Diário Oficial deveria ter sido feita logo após a aprovação. De acordo com ele, a urgência na aplicação da resolução tem outra justificativa. Com a aproximação da Copa do Mundo no ano que vem e das Olimpíadas de 2016, ambas no Brasil, a ganância e o interesse financeiro de muitos empresários só aumentam. É necessário que imediatamente essas normas entrem em vigor, porque as crianças e adolescentes já precisam dessa proteção.
Não adianta elas virem depois que esses eventos já aconteceram. Então, a urgência é exatamente essa. Por causa da demora, a Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão em São Paulo e o Ministério Público do Trabalho ajuizaram uma ação com pedido de liminar contra a União. O pedido foi indeferido, mas o Ministério Público Federal recorreu da decisão. O caso agora será julgado em segunda instância. Foi este procurador quem pediu a liminar e o agravo de instrumento. Ele explica que, na interpretação do MPF, o Conselho do CONANDA é soberano nas questões da infância e juventude. Se verificou que uma resolução aprovada em novembro de 2012 não foi publicada, o que implica no verdadeiro veto à decisão do CONANDA e desrespeito ao que determina a legislação sobre a competência do CONANDA. Quem tem o poder, segundo a lei, de deliberar sobre políticas para a proteção dos direitos da criança e do adolescente, sobre normas gerais, é o CONANDA, não é a Secretaria Especial de Direitos Humanos. Então ela não tem poder de veto. A ela cumpre publicar as resoluções aprovadas pelo CONANDA. Quer participar do nosso programa? É só enviar sugestões pelo e-mail interesse-publico@pgr.mpf.gov.br. Para rever alguma reportagem, acesse o site www.mpf.mp.br. O programa também pode ser visto no YouTube, no endereço www.youtube.com/tvmpf. E a gente fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima semana.